Oi, Jéssica. Oi, Pati. A Rachel tá entrando aqui. Oi. Oi, gente. Aqui, Oi. deixa eu arrumar aqui que eu acho que ficou meio baixinho. Erguei aqui um pouquinho. Aqui. Prontinho. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo aí, Carol? Tô ouvindo. Todo mundo nos ouvindo É, aí, pessoal? todo mundo ouvindo? Então tá bom. Ai, que bom. Então vamos tomar. Eu vou tomar meu chá e tu teu mate, né? Aqui. Esfriou, né? Só chimarrão pra esquentar. Aprendi com vocês aqui. Ah, boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, Rachel? Nosso bate-papo, então, hoje, né? O título da nossa live é a beleza, né? No dia a dia, né? Como a Pois gente é. arte para o nosso dia a dia, né? A gente realmente trazer a beleza para os nossos filhos, né? Ali proporcionar a eles esse cardápio maravilhoso que é de arte, né? Das belas artes. Exatamente. Então, eu estou aqui com a Rachel, né? Eu acho que a Rachel, a maioria das pessoas já conhece, né? Se quiser falar um pouco de ti, Rachel, é bióloga, né? Como que a arte entrou na tua vida, né? Através da Eu observação. acho que desde pequeno, né? Além da questão de observação, né? Eu acho que desde a época que eu acompanhava meu avô no sítio, né? Observando, ajudando, vendo a lida diária com os meus pais também. Sempre me ajudaram a conhecer. Meu pai sempre muito talentoso na questão de pintura. Ele fazia coisas lindíssimas, até com uma técnica de cera, né? Tem uma cera derretida. Ele fazia muitas coisas muito bonitas, sabe desenhar muito bem. Mesmo que ele não tinha tempo, eu sempre o vi fazer, desde pequeno, sempre muito criativo, né? Então isso meio que aflorou em mim. Só que, assim, eu não tinha muito conhecimento, isso eu fui aprofundando com o homeschool. Eu falo que o homeschool, ele realmente nos transforma, né? Ele te leva para uma outra dimensão. Então, eu comecei realmente a estudar, a conhecer a fundo e preparar com muito carinho para os meus filhos, foi a partir do homeschool, né? Então, assim, que nem aquarela, é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca me aprofundei antes de estar no homeschool. E é uma coisa que faz quase praticamente a nossa, assim, diariamente, né? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo. Que nem música sempre fez parte Meus pais, na época, eles compravam, tinha aquelas coleções de CD que vinha nos jornais, né? Aí eu sempre ouvia muito em casa, gostava muito de música clássica, né? Mas aí agora com as crianças eu já tenho preparado de outra forma, tenho proporcionado a elas a oportunidade de estar degustando, realmente ouvindo atentamente. Não é questão só de ouvir, né? É questão, acho que a gente precisa diferenciar alguns verbos, né? Ouvir e escutar, né? Ouvir é o ato de apenas ouvir, mas o escutar é você prestar atenção no que você está ouvindo, né? Ouvir atentamente. Como ver, né? Só ver é questão de abrir os olhos. Mas Apreciar. exatamente, apreciar, observar é diferente, né? Então a questão da observação da natureza também a gente observa, né? Como tudo é perfeito, né? No estudo da natureza que eu faço com as meninas, que é o estudo de ciências de uma forma mais natural. Então, tudo isso a gente vai realmente abordando o estudo das artes, porque a arte não é só a questão da pintura, né? Só a questão da arte, assim. Tem a questão de escultura, tem questão de música, tem questão de literatura. Então, tem tanta coisa bela, né? Nosso tema aqui da beleza que a gente pode É, abordar, que transcende até o é, que a gente pode imaginar, né? é verdade, verdade. É, até o Olha, pessoal está participando, se tiver alguma pergunta, a gente vai falando mais ou menos o que eu e a Rachel tínhamos colocado de roteiro, mas ficamos abertos aí para perguntas, tá? Que é um isso. bate-papo para ser prático, né? A minha história também foi por observação, né? A minha mãe, ela é artista plástica, né? E foi até Lindos minha os professora, mosaicos, gente. Cada mosaico lindo. verdade. Ela tem uma escola de arte, né? E ela foi minha professora de artes até na escola, de educação artística.
Olha só! Tive sempre isso, assim, de observar, e ela sempre levou eu e minhas irmãs para muitas galerias, museu, era uma coisa que fazia parte, né? Todo final de Aham. semana tinha uma exposição nova, a gente ia lá com a mãe numa A galeria. vantagem de tá na capital também, né? Ali Também, pulula, né? A cultura também. é verdade. Férias, né? Eu lembro de umas férias que a gente foi para Salvador, né? Bah, claro, a gente aproveitou praia, mas eu lembro assim de a gente chegar, a mãe disse, não, nós vamos visitar 5 museus que eu pesquisei, que são muito legais, nós vamos Aham. pesquisar, vamos ir nesses museus. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, a Gabi, a Manu nem tinha nascido ainda, a Gabi tinha uns 7. Então nós fomos nos museus, observamos antes, então ficou muito essa coisa de observar, de apreciar a arte. Então eu gostava, eu ia, ficava olhando, né? E quando vem as crianças, como tu disse, a gente começa a daí se puxar mais, porque a gente quer ensinar aquilo, né? Exatamente, é. E daí aquele Olha. estudo, né? De eu sempre gostei muito do estudo da história da arte. Eu lembro que quando eu tinha aula de artes, a minha mãe foi minha professora, né? Ela sempre me passou isso, olha, vocês sabiam que no vestibular tem questões que vão cair, que vão mostrar lá, né? A Mona Lisa, vão mostrar uma arquitetura e vão pedir para você diferenciar de qual período é. Né? E eu lembro na minha prova da URGS de ter caído várias questões assim mesmo, e eu disse, puxa, que legal ter essa visão, né? Além Sim, da admiração que eu tinha, assim, de poder olhar, de ver, de conversar com os artistas quando eu tinha oportunidade, né? Então, sim. aquilo de valorizar, né? Valorizar o trabalho do artista, valorizar o que é feito manual, né? Então, é uma coisa que eu gosto de poder passar para os meus filhos isso hoje, porque eu recebi, né? Nem todos recebem isso, mas é uma coisa que dá para a gente começar na geração que a gente vive, né? Exatamente. Eu acho que é assim, a gente tem o passado daquilo que a gente sabe, do que a gente aprendeu, mas isso não nos impede de crescer, né? Essa questão da mãe crescer, o crescimento de aprender para poder passar para os filhos, né? E realmente, eu que nem tanto eu acredito quanto você, a gente começou a estudar algumas coisas e vai aprofundando, vai vendo outras abordagens, dando ferramentas para as crianças poderem desenvolver também as técnicas, porque tem muita questão da criatividade. Todo mundo fala em criatividade, criatividade, a criança não tem com o que trabalhar a criatividade, né? É, Então tem que prover para os nossos filhos isso, né? Técnicas diferenciadas, livros, essas experiências. Eu lembro no MASP, quando meu pai me levou para ver grandes obras quando eu era pequena, eu e meus irmãos, e eu lembro de parar e ficar observando aqueles quadros lindíssimos. Então, assim, realmente, assim, belas artes, não o que muita gente chama de arte, que tem muita coisa que é lixo, né? Então, sim. realmente é isso aí. E também tem, às vezes, pode até um pouco de. Porque hoje em dia tem muita coisa de arte moderna que é, como tu falaste, né? Tem coisas bem estranhas, né? Mas não é isso que é arte só, né? Então, tipo, a gente também, assim como a gente prepara uma aula, né? A gente pode dar uma olhadinha qual é a programação daquele museu, né? Que tá tendo agora. Ah, tem um pouco de arte brasileira, tem um pouco de arte barroca. Então, eu vou dar uma olhada e vou levar meu filho já tendo olhado primeiro, né, qual é a exposição que está. Sim. Então a E gente às tem vezes é como bom até, separar. dependendo do lugar, até tomar cuidado, né? Porque Claro. dependendo onde vai, tem umas exposições, principalmente com criança pequena, né? Tem Mas é sala, realmente, de museu, sala você pode escolher, né? sim, sim. Não, e outra coisa, com os livros, a gente estava comentando antes, né? De usar livros vivos para complementar a coleção que a gente estava falando ali da Érica, né? Aí tem tanta coisa E boa. A gente vai mostrar umas coisas aqui para ver se as mães conseguem também ter uma ideia de como enriquecer, ajudar ali. eu até ia sugerir assim, isso da uma coisa que eu acho bem importante, né, Rachel, é da observação. Por que observar uma obra de arte, né? Que eu vejo que tu também faz com teus filhos, né? De deixar Uhum. disponível alguma obra de arte, seja numa tela, seja fazer uma cópia de boa qualidade, né? Seja usar livros. A gente tem vários livrinhos assim que, tipo, eu vou mostrar um livrinho para vocês aqui de Uhum. feira de R$ 10 de shopping, né? Que é barato, né? E tem Aham. boas imagens, né? Tu vê, eu paguei R$ 10 esse livro. Então, se eu deixar aberto num cavalete, né? Essa obra e pedir que o meu filho observe ela e aprenda a fazer uma análise, né? Exatamente. Eu faço assim uma análise dirigida, deixa ele olhar, mas eu faço algumas perguntas para ele. Eu Que tu também faço isso. acha que é feito isso, né? As cores, né?
o que está te passando essa obra, né? Ó, Tristeza, né? Os sentimentos, né? Então, isso é uma coisa isso, importante o que te chama a atenção, né? O que chama a atenção da criança ali? Tem, para quem está começando, gente, eu sei que só tem em inglês o que eu vou apresentar aqui para vocês, mas tem na versão Kindle. Então, é uma coisa que dá para você conseguir sem importar, né? Fica mais barato. de... Então, essa coleção que eu tenho aqui é Come Look with Me. Esse aqui é bem legal, porque esse aqui é o de crianças, por exemplo. Aí tem justamente essa proposta. Ele tem o quadro, por exemplo, aqui, numa excelente qualidade, impresso. E aqui ao lado, ele tem várias questões aqui, ó. O que que você acha que essa criança está olhando? O que te faz pensar sobre isso? Que cor chama atenção? O que que você acha que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por que que o artista usou essas linhas diferentes? Aí tem várias perguntinhas e você começa a aprender como usar, como ajudar o teu filho a usar arte. Lógico que já o fato de você colocar para ele observar atentamente, você não vai fazer isso um dia e no outro não. Isso é uma questão de constância, né, Carol? Porque senão, se você não oferece para o teu filho sempre, ele não vai olhar aquilo com, como que eu vou dizer isso? Um maravilhamento, uma admiração. Ele vai achar que foi uma coisa rotineira. Então, precisa fazer parte do cotidiano, né? Da vivência da família ali. Pode fazer. Hoje a gente estava tendo uma palestra sobre descanso, sobre o ensino em descanso, né? Então pode até Uhum. fazer parte assim daquela parte inicial da manhã, né? Geralmente as famílias leem alguma coisa com os filhos, fazem devocional, né? Pode apresentar uma obra de arte naquele dia, né? E ser a obra que vai ser discutida. Tem uma mãe que perguntou ali o que observar, né? Na obra de arte. Eu vi que esse livro que tu mostraste já tem questões assim bem orientadas, né? Mas se não Sim, tem questão, teria que ser o que tu observaria, né? Cor, tem personagens ali. Essa obra está passando o quê? Ela tem alguma. Até a perspectiva, ela tem perspectiva ou não, né? tem Porque um nós vemos quadro que eu ali tem mais usei. detalhes, não tem a pincelada, até para a criança Exatamente. saber qual é o período da arte, né? Porque Deixa isso é eu uma ver. coisa que eu acho legal também depois, eu faço isso com os meus, que eu ia sugerir, de estudar o período da arte junto com a maioria das famílias estudam história, né? Por que não incluir, né, no estudo de história, na linha do tempo, os tempos da arte, né? Quando a gente estava estudando ali o descobrimento do Brasil, né? Nós estávamos na época do Renascimento, a gente foi pegar o Leonardo da Vinci, Mona Olha, Lisa, gente, olha a riqueza que é, porque fizemos você pode atividade fazer com a... acompanhar a linha do tempo com a proposta da arte junto. É tão incrível isso e realmente assim proporciona o entendimento completo daquele período histórico, completa. né? Até porque a arte sempre os períodos vão negando o outro, né? O clássico, daí depois Do- fica aquela parte do realismo, depois o neoclássico. E é interessante que a gente vê como que o homem vai fazendo isso nessa habilidade também, né, na Não, linha do e é tempo. muito legal porque a gente percebe como também tem a questão do período cultural da época, porque o homem sempre está por trás da arte, né? Então, você percebe quais eram os conceitos, as aflições, enfim, uma série de coisas através da arte ali, porque a arte é o reflexo do homem, né? Mas, Exatamente. ó, a gente estava falando sobre o que observar. Eu tenho esse quadro aqui, a Trilha de Oregon. Ele é de 1869. Eu trabalhei com a minha filha, ela tinha uns 3 para 4 anos. Eu coloquei, assim, não tinha nem propósito, ela nem tinha idade para estar estudando, enfim, né? Sei. Mas eu coloquei e eu achei interessante que dela observar a natureza, ela percebeu até que hora do dia era o quadro. Eu vou só colocar aqui para vocês verem. Pelo sol, né? A claridade, tudo. Isso. Aí ela falou assim: Olha, mamãe, é o poente. Eu falei: Mas por que que não é o nascente? Entendeu? Aí eu fui conversando com ela. Então, assim, que realmente nasce dessas coisas e a criança vai aprendendo a observar atentamente, valorizando e vendo esses detalhes, né? Certeza. Eu tenho aqui algumas sugestões que a gente falou, né? Daqueles Uhum, livros vivos, né, Rachel? Por uhum, exemplo, aqui, ó, tem alguns livros, às vezes, de literatura, né? Que a gente gosta de comprar livros de literatura
que se baseia ou numa obra de arte, né? Aquela coleção da Érica e os impressionistas, né? Gente, é Só fantástico. Eu nessa tenho, coleção. olha, eu tô direto relendo ou elas estão lendo sozinha, porque é muito legal. É uma coleção que tu acaba viajando aqui em 4 artistas, né? Dos impressionistas. Tu vai em Renoir, tu vai em Degas, e ela vai entrando nas obras, né? Então tu vê, é Aham. uma maneira Ah, legal de ler tem da isso, Mona né? Lisa, Tem a Mona é, Lisa, isso. tem Monet. Eu Nossa, acho que tem isso vários. aqui é uma ótima coleção para, né? Para por onde começar, né? Às vezes a pessoa, né? Esse aqui eu gosto muito que é uma obra que a gente não vê muito, mas é linda essa obra, que são as meninas, né? Uma obra barroca, Ah, eu mas é acho uma linda. Ah, eu tenho um livro para indicar junto com esse aí. Vamos parar nesse quadro. Aí eu tenho um quadro que complementa esse aí pra gente estudar. Olha lá, quem quer a dica? Eu tenho um quadro aqui, um livro, gente, que é muito legal, que chama Para Entender Arte. Eu acho que ah, só acha em sebo esse aqui. isso aí. Não tem, mas eu Então, tem na é... Amazon. e tem esse quadro, ele tá aqui. Ele é um dos quadros que tá aqui. Ó lá, vamos parar nele. Aqui O também. mesmo quadro, ó. Isso Ai, aí. já era uma indicação. Então, gente, ó, com esse livro aqui, se você quer aprender a ver os detalhes, principalmente você que é mãe ali, que vai estar proporcionando, vai estar, né, ajudando seus filhos nesses processos, ele vai ajudar você a olhar assim, minuciosamente esses quadros, E esse considerados é quadros português, né? clássicos. Esse é em Português. português, exatamente, ó. Então, para entender arte, ele é do Robert Cumming. Isso aí. Aqui. E tem as principais obras de todos os períodos, né? Isso, eu não sei se é todos, Carol, mas eu acho que tem Ele vai muitos aqui. até Porque é uma o coisa que a gente perdeu, que eu acho que é muito legal de falar, é que muita coisa que tem nesse livro aqui, a gente deixou de olhar. Por exemplo, tem detalhes, às vezes, de algum desenho, algum símbolo, um quadro, alguma coisa que era colocado dentro daquela obra, esse aí mesmo, que ele era colocado ali para ter um detalhe e explicar o contexto, né? Que nem tem alguns quadros aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que tá aquele ali, que tem, por exemplo, uma caveira. Por que foi colocada uma caveira? Por que as Sim, mãos estavam colocadas uma sobre a outra? Então tem uma série de coisas de linguagem que a gente não lê às vezes porque a gente não entendia o contexto da época. Então até isso, né, a gente estuda na obra de arte. é Ali, vou verdade. deixar aqui, vou acumulando os livros aqui, a Não, gente vai dando as dicas aí. eu sugiro assim, ó, porque eu acredito que como a gente estuda outras matérias, a gente pode estudar arte como uma matéria, né? Não, alguma matéria não precisa ser todo dia, né? Mas Uhum, seria bom os pais investirem num bom livro de história da arte, né? eu Porque, concordo olha, contigo. eu revisito muito, eu leio muito, porque assim, vou preparar para as crianças, puxa, mas como é que eu vou explicar como é que é o impressionismo para eles? Né? É só pincelada, mas como é que nasceu o impressionismo? Por que que é o Monet, né? Foi o que realmente se destacou, né? Então, eu Uhum. indico esse livro aqui, ó. Ela tem vários livros, tá? Graça Proença. São livros grandes, né? Eu Não, a olhei, Carol falou esse livro para mim, eu já corri atrás dele, porque eu não tinha um livro tão bom aqui assim. Eu já dei um é um jeito de ir livro que tem atrás. toda, tá? Toda a história da arte, e incluído Brasil também. Tá? Então, acho interessante também, porque pá, a gente estuda barroco, mas tem aleijadinho no Brasil, né? Às vezes pega só Exatamente. Pega só o internacional que nem música. A música também faz parte das belas artes. Nós temos aqui Villa-Lobos, assim, né? Tem Tom Jobim. Então, assim, tem várias coisas. Eu fui uma pessoa, por exemplo, que ama baquianas, né, de Villa-Lobos. E meu pai colocava para mim dormir quando era pequeno. Então, para mim, até hoje, aquilo faz parte da minha essência. sim. Então, assim, eu passo para os meus filhos. Então, usar também o que a gente tem aqui. Ó, estão pedindo para a gente colocar no IGTV. Carol, antes de Tá, você, da gente, de hora que for cair ou for terminar, tem a opção para você baixar, colocar tá, no IGTV direto ou não, ou compartilhar. Aí lembra de colocar no IGTV, que daí ele já tá. vai. Ela vai ficar salva no YouTube também, tá? A gente vai baixar, Ah, então tá, tranquilo. Mas só tá? lembrando que agora tá indo direto, que é Tá muito no bom. IGTV? Tá, Tem como ok. ir direto. É ali. Pedir. Esse Mas, aqui, ó, ó, esse aqui, ó, livro, já tá lá, nós duas.
Esse livro é um livro barato, tá? Eu olhei na Amazon, ele tem por R$ 40, tá? Ele não tem. Ele é usado, né? Tem as usadas. Mas Uhum. esse livro, como ele é um livro barato, eu indicaria ele para aquelas pessoas assim, puxa, mas o que eu vou falar de arte? Como é que eu vou explicar? Então ele tem assim, ó, explicando como é que é o alfabeto visual de uma obra de arte. Ele é bem básico, mas ele traz um pouco da história da arte. Então ele é bem assim, ó, é um livro barato, mas que explica algumas obras também e tem um pouco da Sim. teoria da arte. Por que que Ah, é isso é importante muito a bom. criança observar? Por que que é importante ela fazer essa análise, né? Porque no fundo todo mundo precisa isso usar no futuro, né? No seu trabalho, né? E hoje em dia é tudo muito de tela, né? É muito estímulo. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a pararem, né? Contemplarem, É, observarem. exatamente. Essas características, né, de observação atenta, de concentração, de discriminação, eu uso muito no trabalho do estudo da natureza que eu faço com as meninas, também isso Sim. é utilizado em tudo, na arte, em tudo. Isso é considerado as maiores capacidades do ser humano. Então, ó, não perca isso, assim, essa oportunidade de trabalhar isso. Eu quero indicar um outro livro para crianças que chama Para Criança, Brincar com Arte. É muito legal esse aqui também. Esse aqui foi até uma indicação da Arielle, lá atrás, quando eu estava no início do movimento homeschool, aqui começando a sair nas redes sociais, né? É muito Aham. legal. Aí tem várias coisas, tem, por exemplo, aqui, ó, Todos Fantasiados. Aí tem vários quadros de vários períodos, a criança vai observando. Aí tem um que é Onde Vamos Morar? Aí tem Faz de Conta, Imite Caras. Deixa eu ver que tem um aqui que era. Aqui, ó, Que Cheiro Tem? Aí Ah, tem, é ó, aquele do olha que legal. Aí tem assim, para criança ir trabalhando os sentidos, né? Ó, uma cozinha movimentada, que aroma tem? Então, assim, é um livro muito legal também para despertar, tá, né? As despertar. crianças para arte. Aí, Uma coisa que eu acho legal é a gente sempre assim também fazer, na medida do possível, uma atividade prática, né? uhum, Tipo, observa, analisa aquela obra, escolhe alguns artistas principais, né? Você vai fazer na linha do tempo, mas escolhe também uma atividade prática para fazer, né? Estamos estudando impressionismo. Vamos fazer um teste da pincelada, né? Deixa um pouco de tinta ali disponível, o pincel chato, que é o que dava para fazer a pincelada, sim, uhum, deixa ali para ele para testar. A gente fez vários exercícios aqui quando a gente começou a estudar Van Gogh. E antes de fazer tela, que eu gosto muito de fazer tela com as crianças, né? Eu pego e faço eles treinarem primeiro. Eu deixei eles, uhum. ó, treina a pincelada, esse é pós-impressionista. Treina a pincelada do artista primeiro, tenta olhar as cores que ele usava. Eu deixo fazendo isso, depois a gente vai para uma tela ou vai para um mosaico, alguma coisa, né? Que às vezes a gente. Sim, aham. E Ó, você essa obra é falando muito dele aqui, ó, eu tava com um aqui para usada. indicar aqui também, um livro Esse vivo livro é também. lindo. Então é Aqui. legal Nossa, de essa coleção é linda, áreas né? práticas, né? Tem um livro. Exatamente, escultura, assim, para fazer com que a criança realmente experimente, conheça esses tipos de arte também, né? Essa possibilidade. Sei lá, o que eu queria sugerir também, Carol, é além de fazer essa questão da linha do tempo, para a criança se familiarizar realmente com um determinado pintor, um determinado autor, enfim, alguma coisa assim, o que eu faço? Eu uso a sequência da Charlotte, que a Charlotte Mason indica para você estudar um artista por termo. O que que é termo? A cada 3 meses. Então, Uhum. nós, por exemplo, estamos estudando Monet. Então, eu tenho usado. Ali está falando a coleção. Depois. é, Deixa eu ver aqui. Vou É colocar o nome. autêntica. Da autêntica. É porque muda os autores, pessoal. Por isso que a gente não consegue É, falar, indicar a coleção. Não tem um nome, não, mas esse aqui não. é Vincent Ama as Cores, o nome do livro. Mas assim, usar esse período, porque 3 meses a criança vai realmente conseguir se familiarizar, realmente conhecer aquele autor. Então, a hora que Sim. eu sei que eu terminar, que nem eu conheci um monte de obras, né? Nesses 3 meses que nós estamos trabalhando com as crianças. De Monet que eu não conhecia. Né? Em toda assim, a trajetória dele, de onde ele morava, quando ele passou para Casa Rosa, quando ele foi para outro lugar. Então, assim, eu conheci. Até me descobri em uma das pinturas, né? As meninas estavam brincando comigo Sim, ali. tem Aí eu várias. falei, gente, né?
Então, realmente, assim, você vai conhecendo e falando, nossa, é realmente parecia do Monet, mas agora eu sei que é do Monet, É. né? Então, assim, de E pela propiciar. repetição, o que a gente vai perceber é que depois tu vai apresentar uma obra e a criança vai saber que é de Monet. Exatamente. Isso eu acho legal, assim, porque é um treino que tu faz e essa, principalmente nessa fase gramatical, aí até os 9, 10 anos, se tu apresentar e ele entender e perceber como é que é a obra, ele vai Não, e olhar vai e vai reconhecer, dizer, mesmo que tiver é no diferente. meio. Exatamente. Então, Exatamente. é muito importante. Eu queria indicar esse livro aqui, é uma outra indicação, vou deixar assim, que eu uso muito para atividade prática, tá? Ele Esse. não vai ensinar Ô, Carol, fala o título, porque eu acho que como a gente tá com a câmera virada, não dá para ler. Descobrindo Grandes Artistas, Mary Ann Cole e Kim Solga. Esse aqui tem na Amazon, tá? Por que, que eu gosto tanto dele? Porque ele tem atividade por artista, tá? Por exemplo, Olha lá. se eu tenho um aqui, eu estou estudando o Cézanne, né? Que é a natureza morta, ali no impressionismo. Aham. Até separei aqui uma obra que as crianças tinham feito. Ele já diz assim, ó, o que que o autista tem dessa época, qual era a época, ele dá uma pequena biografia e traz atividade prática Olha para que legal. Ô, Carol, então, depois assim, dá ó, uma foto e bota no stories da capa desse aí. tem assim, ó, então, e esse aqui vai desde a arte rupestre ali, tá? Uhum. Até o modernismo. Então, tu tem até Picasso, Ó, atividade agora que você falou, eu me lembrei de um curso bem legal que uma mãe, até gaúcha aqui, fez, que é Arte na História, que ela começa e ela vai dando trabalhos práticos em cada um deles. E esse livro é perfeito para fazer isso. exatamente, olha lá. Então, assim, a arte está em tudo, gente. A questão é que vocês têm que se organizar, preparar esse banquete para as crianças. Tem uma série de livros legais para poder estar utilizando, né? Ali colocando. Ah, eu estudo na natureza, você está usando a arte. Na história, no timeline, na linha do tempo, você está usando a arte. Não limitar a tua mente, que a gente está falando. O estudar arte transcende, né? Tem música, tem pintura, tem escultura, tem tanta coisa para fazer. Até na caligrafia, né? Porque a caligrafia tem a questão do movimento livre e orgânico, porque você também é uma arte também. Cada pessoa tem uma letra a lá, né? Então, É da Artimed, tá? Se procurar Artimed, que estão ali, colocar escondendo. ali. É verdade. E realmente, assim, de estar estudando e estar se preparando. Mas, gente, tem tanta coisa boa. Eu até indiquei uma outra coleção, por exemplo, aqui do Monet e do Van Gogh. Tem da Ciranda Cultural. Eu tenho lá no meu feed, eu coloquei esses daqui também, que é lindo, as ilustrações são lindas. Então, realmente, assim, lança a mão, né, disso para poder estar utilizando ali com as crianças, coloca música para tocar, vai realmente criando esse ambiente, essa atmosfera de aprendizado, né, e com a arte, a criança vai despertar para isso, porque a criança vai ver isso como belo, vai marcar a vida dela e ela vai passar para frente, né? E assim, todo mundo, até cidades pequenas, né, Rachel, sempre tem alguma escultura, tem o busto de alguém lá, né, na praça. Isso. Tem, às vezes eu gosto, sim, quando a gente vai para alguma cidade menor, sempre tem uma catedral, uma igreja e tentar ver, assim, qual é o período, né? Isso é gótico, não é? Sabe? Eu faço, às vezes, essas perguntas e a gente pesquisa sobre isso, sabe? Sim, Porque ó, eu acho tem aqui, importante você tu ter falou de essa pesquisa. criança, eu lembrei desse aqui também, ó, História da Arte para Crianças, É também é um lindo. livro legal para Uhum. poder estar usando. Aí tem Porque tu também o vai... período, Desculpa, pode pode falar. falar, é que tinha cortado, pode falar, pode continuar, Porque né? tu vai fazer essa pesquisa, né? Tu vê que no teu dia a dia, né, tem coisas que tu pode fazer, pode observar também, né? Aqui tem Exatamente. o laçador, né? É a Santa Cruz do Sul ali, estamos falando do lindo painel de mosaico que tem. Nós temos também várias, assim, lá em São Paulo, eu lembro, né, ali no Parque Ibirapuera, ali o movimento das bandeiras, né, do Brecheret, que é um escultor super famoso. Então, cada cidade tem uma coisa linda, né, Tem, que não, e tem coisas, às é vezes tem algum incrível. casarão antigo, né, na cidade que você pode estar observando. A gente vê a beleza realmente através do homem também colocando ali, porque a gente vê o reflexo. E na criação, né, nós estamos vendo na natureza a criação de Deus. A beleza é através ali, porque Deus revela a natureza para mim.
Então, realmente, assim, oportunidade não falta. É só Não, realmente não. saber aproveitar essas É, oportunidades. linkando isso que tu falaste, né? A gente poder mostrar assim, né, para quem é cristão, né? Onde está a arte na Bíblia, né? Se a gente abrir, tem várias citações, mas se a gente abrir ali em Primeira Reis, na parte do templo, né? Que o Espírito Santo falou para Davi como deveria ser o Como templo. fazer? E Exatamente. Salomão que executou. E se a gente for olhar como foi executado, é uma obra de arte, né? Tudo que foi desenhado, os entalhes nas paredes, as flores que tinham que ter em cada parede. Ele chamou um especialista em bronze para fazer os querubins e Ó, tinha uma medida para isso. Então, tinha pedrinhas preciosas incrustadas na parede do templo. é Então, uma quer dizer que tinha riqueza que ter um sem mosaico tamanho. lá Não, também, né? não, a gente imagina, mas assim, imagina ver isso, fazer isso, né? E isso foi uma coisa que Deus pediu e agradou, né, aos olhos, né? Então, tem ali. Então, é lindo também dizer, olha os detalhes que Deus pediu para que fosse feito no tempo para adorar Ele, né? Então, eu acho bem legal também trazer isso, né? Se quiser um paralelo. E várias outras Sim. passagens que tem também, né? Que a gente pode mostrar da arte no contexto ali do povo judeu, Tem a né? questão do templo, como ser feito, tinha todos os aparatos do templo também Sim, no Velho Testamento. Então, tem tudo isso que a gente pode enriquecer, né? Tem é até verdade. uma coleção que é bem legal, deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, ó. Vamos construir o templo da época de Jesus. Deixa eu até pegar ele aqui, ó. Então, para fazer em 3D, você monta ele em 3D e você pode ir trabalhando com essas coisas dos aparatos, do que era utilizado no sacrifício, na parte de quando entrava através do véu. Então, Sim, tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas que é bem legal. de detalhes, né? Verdade. Sim, É, eu não sei assim, eu penso assim, sempre a gente conseguir inserir no prático, né? Na nossa, exatamente. tipo, fazer o planejamento ali, se puder colocar, agora nós não podemos só visitar virtual, mas se puder colocar aí daí um museu no ano com as crianças, né? Ou algum monumento da cidade que a gente passe e dê uma Uma coisa até observada, que eu eu acho que é sempre uma coisa fico prática. pensando, e eu acho que eu sinto falta, até comentei com a Karen, não sei se a Karen tá aqui, mas é que a gente, uma amiga nossa aqui, da gente montar uma lista, assim, vou propor isso para vocês aqui da NED, viu, gente? Vamos montar os pais homeschoolers, vamos montar uma lista de museus que valem a pena ser visitados. Sim, Você sabe o museu que tem na tua cidade que vale a pena ser visitado? Coloca, faz uma hashtag aí, Museu Brasileiro, daí vamos tentar divulgar isso e vamos ótimo. conhecer, porque, por exemplo, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, aí tem vários que a gente foi que, nossa, era isso, ou então, nossa, esse é muito legal de visitar. Ou então, ó, no Paraná tem outro, lá na Bahia tem outro. Então, assim, coloca a hashtag, vamos divulgar os que valem a pena, porque daí os outros pais, as outras pessoas vão saber que aquele é um museu legal de se visitar, né? Ótimo, e é uma coisa, né, que daí tu já fez um pente fino, né? As famílias já olharam, Já se ajudaram, né? Ali. exatamente, é verdade. Uma coisa que eu acho muito importante também é deixar disponível, assim, sempre material para as crianças, assim, para fazer a parte manual, né? Às vezes, Exatamente. meu filho não pega no lápis, ou às vezes, mas é porque às vezes não tem a disponibilidade, não tem aquela mesinha com Não material adianta você querer que teu disponível, né? filho seja criativo se você não dá ferramentas para ele ser criativo. Ah, eu quero que ele faça pintura. Nunca tem tinta na tua casa. Então, Ou fica tinta suja, difícil. não dá, né? Tipo assim, né? Exatamente. Não, assim, ó, que nem aqui. Como eu tenho muita criança pequena, você já tá numa outra fase, né, Carol? Já são maiorzinhos. Sim. Mas eu tenho um aqui que devora até se eu deixar, né? Então, assim, eu limito um pouco o acesso, eu coloco mais alto, mas as mais velhas têm acesso. Então, começa com a aquarela que faz menos sujeira, mas quer usar o guache, que vai usar, ó, vai fazer, por exemplo, as técnicas dos impressionistas que a gente pode usar para fazer, sem partir para óleo. Então, vamos fazer. Mas a gente já fez até a têmpera, né? A gente já ensinei Ah, como tirar a película do ovinho, misturar com os sim, eu lembro. pigmentos. Então, fazer tudo certinho e, assim, a cor da gema do ovo, que a gente tem galinha aqui, né, gente? A cor da gema do olho influenciava no pigmento também, na tonalidade que eu adquiri. Então, tudo isso a gente foi trabalhando, foi fazendo. Opa, depois eu pego, guarda pra mim. Meu marido ofereceu que dá um oizinho Ah, rapidinho que as crianças levantaram. Mas tranquilo, tá bem lá.
Hoje eles são maiores, mas eu sempre deixei, sabe? Sempre deixei disponível. Eu acho que isso fez diferença, assim. Eu guardo muitos trabalhinhos deles, né? E hoje eles Né? têm, assim, eu deixo às vezes assim, hoje vamos observar. A gente faz até no devocional, eu disse, hoje vocês podem desenhar, quando é uma coisa geralmente até de Levítico, Deuteronômio, que é bem difícil, tipo, tentem registrar um pouco em desenho o que vocês, o Ah, que vocês narrativa. Eu tenho um caderninho de é, narração por desenho também. Isso é porque eu muito acho legal de importante fazer. para eles, né? Porque nem, sempre escrever, né? Não, eu acho que é uma maneira também de se expressar e a gente tem que deixar a criança se expressar no Exatamente. desenho, Porque né? às vezes a criança, tem muita gente que fala assim, só pode fazer narração escrita. Não é assim, gente. Narração começa na oral. A criança está se preparando, ela começa a fazer a narração oral, tem começo, meio e fim, começa a colocar, enriquecer, e depois ela parte para o escrito. E assim também é no desenho. O desenho é uma linguagem de narração também. Então, aproveitar isso, que nem nós temos o caderno da natureza. As minhas filhas também têm. Isso. Cada uma faz o seu ritmo, né? Então, eu tenho o meu é mais recheado, tem muito mais detalhes, tem anotações, tem poesias, tem uma série de coisas de acordo com o que a gente estudou e fez naquele dia. O delas eu tenho uma pequena narração do que aconteceu no dia, mas tem a ilustração, o registro da observação atenta que elas fizeram daquilo que a gente estava estudando. Isso também é arte. Né? E Claro. você está trabalhando a perspectiva da criança, observação atenta, a discriminação. Por que essa folha é desse jeito e a outra não é daquele jeito? Né? Então tem uma série de coisas que você trabalhando na questão das espécies, enfim. Aí, Certeza. agora uma coisa que a gente tem que falar também da literatura, né? Por exemplo, você também tá, beleza, se eu tô dando um Toy Story, por exemplo, eu tenho fábulas de Toy Story que eu leio para as meninas, chegou recentemente em português, né? Antes só tinha em inglês. Então tem Dostoiévski, tem Verne, a gente pode ler para as crianças. Tem uma série de autores que pode enriquecer, do próprio Tolkien, né? Enfim, tem uma Sim, série de imaginar coisas. a observação. Exatamente. Isso também você vai estar trabalhando isso na mente da criança. Então, isso também é uma forma, que nem a gente falou, transcende, né? Não é só a arte Não, pintada ali. não, a música ali, eu vi que Exatamente. a Patrícia ali, que é o esposo dela, ele é doutor em música, né? Ele tá fazendo um Uhum, trabalho bem legal, assim, de acompanhamento dos compositores, né? Toda semana. E uhum. aquilo, né? Eu acho que assim como é legal a gente é uma experiência muito rica ter visto uma obra de arte ao vivo, assim também o concerto, né, de música. Então é diferente tu ouvir, né, e ter essa sensação. Nossa, nós assistimos outro dia, foi o Mágico de Oz, a Orquestra de São Paulo, né? Nós assistimos ao Sim, vivo no YouTube, foi riquíssimo, gente. Que coisa sim, mais linda, né? Ali, aí nós colocamos para transmitir na TV, que nem eu faço com os quadros também. Eu limito muito a questão de acesso de TV, desenho, porque eu acho que fica meio que em coma a criança, né? Tem tanta coisa para ler, tanta é, coisa para aprender que ficar na frente da TV assim, não vale muito a pena. Então eu uso a minha TV como um quadro na minha tela. Então eu tenho uma lista, por exemplo, nós estamos dando Monet. Aí eu peguei, selecionei vários quadros dele de alta qualidade e eu coloco transmitindo pelo Chromecast na TV. Aí cada segundo ele fica um tempinho, ele troca o quadro. Então as crianças vão se familiarizando e fica o meu exato, quadro móvel, sem eles esquecem que existe a TV, porque eu prefiro claro, que eles façam outras coisas, que eles trabalhem, porque o ócio trabalha a criatividade. Eles estão tendo todas exato, essas ferramentas, a leitura, a arte, a apreciação. Então isso vai fazer com que eles pensem e sejam criativos, né? Então e tem as ferramentas à mãos, né? Então isso é com muito bom. certeza. Eu vou dar só um exemplo aqui prático de um estudo que nós fizemos, tá? Que foi do Monet, porque Monet é um pintor muito famoso, né? Então a gente sempre acaba pegando ele como. Não que a gente estuda só ele para o impressionismo, né? Mas fica Uhum. mais fácil até de visualizar. Então a gente pegou a obra, fez uma cópia da obra, mas pode ser pegou. A gente escolheu essa a ponte de Monet, tá? Mas não tem como não Fizemos. escolher essa também, né, Carol? Tão lindo ele. Daí, primeiro, eu fiz o teste só da pincelada, né? Eu fiz eles treinarem a Uhum. pincelada em guache. Então, Ó, que assim, lindo claro, já. eles já até quiseram fazer não precisava fazer a ponte, mas eu disse, testem a pincelada, tentem reproduzir esse borrão que de longe dá a imagem, né? Tentem fazer essa experiência, tentem ter essa experiência. Depois a gente fez, comparado naquele livro que eu expliquei para vocês ali, que tem as atividades práticas, ela sugere tentar fazer a ponte colocando a fita crepe.
Ou Ai, seja, legal, olha só. com a ponte, mas se preocupando com a obra, né, em Ó, si. Então, e essa questão da ponte, esse quadro ele pintou tantas vezes, Carol, que a gente estudou até as estações do ano com a ponte, porque foi sim, a muito gente tem legal. também Aqui, estações, ó, né? isso aí. Ali, as estações do ano. Ó, um livro vivo para acompanhar, gente, ó, Linéia no Jardim de Monet, ali. E no final daí, porque, claro, a tela é algo que hoje em dia está mais barato, né? Tu vai ali na Calunga, tu consegue tela por R$ 5. Daí a É, você gente. conhece, mas aí na tua cidade, amiga, porque aqui eu não consigo, não. Eu tenho que pagar frete, que aqui não é de mais difícil achar. Daí. Até É. tem como produzir isso, tá? Dá pra gente. Uhum. Ah, olha lá, eu vou querer um tutorial desse aí depois. Ó, daí no final a Fábio fez, daí, digamos, a obra dela que ela quis fazer, então, a releitura. Mas a gente Ficou não foi lindo. para releitura. A gente primeiro observou a obra, fez o teste da pincelada, né? Viu como que seria a ponte para não ficar torta, o que, que tinha em cima, o que, que tinha embaixo, o que, que era lago, o que, que era, né? Então, isso dá para fazer de várias obras. Não, Né? e Porque gente, considerando que você não vai exigir perfeição de uma criança, né? Ela começa que nem na aquarela, né? Quando eu comecei também, né, no nível que eu tô agora, é porque é prática e é constância. A criança também é assim. E a criança vai despertar muito mais e vai ter mais pela frente. Oi, princesa. Vai ter uma pessoinha aqui. Ai, que amor. Então leva o chimarrão lá. Vem pegar meu chimarrão, gente. Você acha que Ah, vem criança pegar o não chimarrão da. toma? Ó, leva lá pro papai, pra mamãe, filha. Vai lá, é Isso pequenininho. com certeza, né? Aquela tensão que algumas mães têm de pegar o pincel da criança, sabe? Existe uma tensão, né? Eu sei que tem mães que têm tensão com isso. Ah, vou pegar o pincel, vou corrigir. Não façam isso, sabe? Não, Eu gente, sempre falo que não é. mexe em obra de artista, né? Então, desde pequenininho eu dizia isso para eles. Não, eles até se pediam para mim, não, a obra é tua, tu é o artista, eu não posso interferir na tua obra E mexendo, você né? Então, vai uma coisa. ensinando a criança antes, por exemplo, como é que vai misturar as cores? Começa com a teoria das cores, ajuda um pouquinho ali antes, como misturar. Agora, a criança precisa praticar, ela precisa desenvolver os movimentos, entender como é feito, né? Pode Até para levar ela ali não para. bloquear, né? Ficar aquela coisa da perfeição, né? Por Porque daí isso ela que deixa de desenvolver e fica com medo, porque, não posso fazer assim, porque ela sabe que ela não consegue fazer do jeito que você está claro, querendo, porque é uma criança, né? Ali. e tem aquela, a gente fez assim exercícios, por exemplo, de autorretrato dele, né? Eu fiz exercício de autorretrato desde que eles são pequenos, né? Uhum. Mesmo eles não tendo a noção, né, do rosto, eu colocava o espelho na frente, né? Fazia desenhar com lápis, desenhar junto com carvão, fazer assim o contorno, sabe? Então, tipo, Ver eles perceberam proporções, né? a proporção dos olhos. Então, assim, desde pequenininho, assim, eu fazia, né? É uma coisa que eu descobri que eu não sabia no desenho também. Eu sempre trabalhei com proporção, mas eu não sabia como eles chamavam, né? Que eles medem o corpo humano pelo tamanho da cabeça, né? Então, quantas cabeças Sim. dá ali? Então, você vê como é fantástico a questão. É. Tá ruim o meu áudio aí ou não? Não, eu tô te ouvindo perfeito. Vocês estão ouvindo bem, gente? A Lisandra disse ali que ela tem que se controlar para não pegar no pincel. Eu sei, eu não deixava, né, Liz? Mas olha, a gente vai aprender. Tenta, faz junto, porque daí eles vão observando você fazer. Você não precisa pegar no pincel, eles vão vendo você fazer, né? Então, Isso também. A observação, isso é uma coisa que eu voltei para as artes, né? Fazendo assim, porque eu sentia aquela necessidade. Eu fazia aula de pintura quando mais nova, né? Mas quando eu comecei assim com as crianças, eu disse, não, eu também vou pintar também. Daí comecei a pintar umas telas, comecei a tentar fazer o meu micromosaico, né? Então coisas assim que lindo, por quis sinal, tô fazer, doida né? pra aprender. Olha, Que é a gente, cultura quanta coisa. materna, né? Que a gente começa Sim! a se Olha, a achar cultura, assim. o crescimento, né, Carol? Nosso crescimento para que a gente possa transbordar para os nossos filhos. É importante, que senão a mãe ela vai ficar estável. Os nossos filhos vão crescer, vão desenvolver. Se você não se educar, continuar a crescer,
você vai ficar abaixo. Você tem que crescer junto com eles e sempre poder ajudá-los, porque quando chega na adolescência, chega na juventude, é muito triste uma mãe que não pode colaborar em nada, né? Então, essa é a importância da cultura materna, do nosso momento de crescimento. Mas, ó, que lindo testemunho ali, da Carol, de realmente voltar para as artes para poder ajudar, né? É verdade. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Nós estamos chegando, né? Não sei qual é que é o nosso tempo aí. Eu não consigo ver, eu esqueci o timer. Eu botei para despertar aqui 5 minutos antes de terminar. Ali. Vai ser o tempo de 1 hora. Alguém coloca só o horário aí para mim, que eu não peguei o relógio, por favor. Ali. A gente pretende deixar gravado, gente, Sim, aqui vai no ficar gravado. IGTV, se der E tudo no canal certo da já. NED no YouTube, tá? A NED também, a Uhum. NED Brasil tem um canal no YouTube, tá? Tem bastante material lá, tá? Tem bastante material lá, né? E vai ficar gravado lá também. Uhum. Se Os alguém tem mais livros, aí, alguma dúvida também, gente, vai perguntando. Tem como mandar a perguntinha para vocês, aparecem aí embaixo. Aí a gente consegue ver legal. mais rápido, porque às vezes no feed a gente corre o dedinho aqui e não consegue aparecer direito, ou a gente perde alguma pergunta também, tá bom? Eu hoje tenho. Ah, que idades podemos começar? Eu acho assim, ó, a arte começa desde do momento que a criança já pega, de algum jeito, o movimento de pinça, tu já pode dar um giz para ela mais grossinho, já deixa disponível o papel, já Aí deixa você já pode ir disponível uma colocando textura. música, você já pode ir lendo em voz alta, já vai, assim, vai criando essa atmosfera no teu Isso, lar e propício para você poder estar usando, ensinando a arte, né? Porque daí isso, eles vão, como é que eu vou dizer? É uma outra linguagem. Como a música, eu falo que é uma outra língua, não é, né? O português é uma língua, o inglês é uma língua, a música também é uma língua, então é uma bela arte, né? Então, com certeza. ali. Eu ia Ó, até compartilhar da meta que eu tenho hoje aqui em casa, né? Como eu faço pela linha do tempo, então eu procuro sempre assim, a gente acaba ficando uns 4, 5 meses em cada período de arte. Né? Agora a gente está já no livro 4 de história, nós estamos já no período de 1800 a 1900. Então a gente uhum. tem, a gente estudou impressionistas, a gente já está no pós-impressionismo. Então isso está acompanhando a linha do tempo. E como sugestão, tem mães que fazem a linha do tempo, colocar ali um card pequenininho, a criança desenha, ou ela pode desenhar o rosto do autor, ou ela pode pintar um quadrinho, uma releitura e Sim, coloca na sua. coloca na sua linha do tempo, exatamente. Porque Ou é então, importante. uma outra sugestão, talvez, se você não quer misturar as duas coisas, faz um livro dos séculos e você pode colocar ali também o que que tem ali, porque daí, naquele mesmo período histórico. Porque, por exemplo, aqui em casa eu uso a linha do tempo com as meninas, mas eu tenho para mim, porque elas ainda são pequenas, um livro dos séculos. Então, Uhum. eu tenho para acompanhar, para que eu vou aprendendo e consiga também definir Ah, certinho. Então, é uma ferramenta para mim, para eu poder usar com elas ali. aqui Mas tem aqui um ele tá outro falando livro. que tem. Pode falar, Carol, desculpa. Tem um livro aqui, esse livro é um livro barato, é da FTD, ele tem 1, 2 e 3. Esse livro ele traz já a linha do tempo da arte junto. Então, eu acho bem interessante ele. Ele não é um livro caro, tá? É uma coleção dessas de estudo. Né? Então, por Uhum. exemplo, no Renascimento, ele vai trazendo a linha do tempo junto. Então, a minha dica é assim, ó, pelo menos um livro de história da arte seria bom ter em casa para a gente pesquisar. Né? E depois a Exatamente. criança, quando for autodidata, ela vai poder olhar. Mas é legal a gente também saber a história daquela obra, né? O tempo do que só apresentar a obra. Até porque as nossas perguntas elas vão ser mais interessantes. Se a gente já souber, né? Não digo que tem que orientar toda a pergunta, mas quando a gente Sim. sabe, tem mais subsídio de saber de que época E era, além do que como você que está foi à a vida frente, do está mais. autor, Exato, você está mais segura de como apresentar também, para estar com ali certeza. mostrando. Ó, perguntaram aqui: meu filho tem 2 anos, ele não gosta de desenhar por não saber. Mas é que 2 anos, a criança é bem novinha, né? Então, assim, o que, que eu diria para você? Nessa faixa etária, você pode estar usando, colocando quadros para a criança, ela não vai conseguir parar muito observar, porque isso não é. A criança com 2 anos, uma criança mais agitada, enfim. É a fase da criança, tá? Mas com o estudo da natureza, que é o que eu falei aqui no começo, a criança vai começar a trabalhar essa questão de observação, a questão de trabalhar a motricidade fina,
né? De pegar as coisas. Então, essas coisas têm que ser trabalhadas antes que a criança possa, de fato, pegar num pincel, pegar num lápis, né? Então, realmente de estar proporcionando isso. Dá uma pesquisada sobre o estudo da natureza daí. Aqui, deixa eu Paty, ver. ali perguntou se tivesse que começar com o livro. Paty, o livro que me ajudou muito, claro, eu tenho um livro que eu acho assim, tem que ter um bom livro de história da arte. Eu escolhi, para a história da arte, eu escolheria algum da Graça Proença, tá? Uhum. Mas para atividades, esse é um livro meu que eu uso para tudo, tá? Para atividades, ela tem muitas sugestões, né? Muito legais. Então, para atividade, E eu o gosto. legal desse livro é que você não precisa ficar pesquisando, ele já está ali para você Já fazer, tá né? ali. Já é uma ferramenta que você já pode lançar a mão em vez de ter que E ficar ela preparando sugere material do zero. coisas que, assim, ó, hoje em dia tem tudo na internet, mas às vezes tu não tem já separado, né? E como tem técnica diferente, a gente já fez afresco, a gente já fez gravura, ela sugere muita coisa aqui, sabe? Aquela coisa assim, ai, é mais uma coisa para eu pensar. Não, Aqui tem trabalhar com já argila, trabalhar com argila, né? Modelar, fazer uma escultura, exercício. tem tudo isso para você ir trabalhando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui. Deixar os livros dos nomes no final. Bom, a live vai ficar salva, acho que a gente Pode falou. comentar daí, né? É, Salva a live ali, né? Mas a gente pode isso. deixar um escrito ali no comentário, né? Esse aqui é Descobrindo Grandes Artistas, que é o prático, tá? Isso, eu acho que aqui é que eu uso muito assim, aqui em casa, por exemplo, tem uma coleção que eu gostei bastante, é a coleção Folha, O Mundo da Arte. Até tem que agradecer a Lisa, a minha querida amiga aí também de Porto Alegre aí, que ela que trouxe para mim. Ó, por exemplo, esse aqui é do Barroco. Aí ele vai passando por várias obras e vai explicando, ó, as obras. Aí vem por período. Ó, eu escolhi aqui, por exemplo, o período barroco. Aí tem o outro, tem rococó, tem renascimento, tem todos eles, se você quiser. Lógico que as imagens são um pouco menores, mas te ajuda a saber o que teve naquele período. Esse aqui, por exemplo, é um quadro que é muito trabalhado naquele livro que eu falei para vocês, Sim, de... como Eu entender coloquei ele arte, para né? cá. Isso. Então, ó, do Renascimento. Então é muito legal, é uma coleção assim, eu não comprei todos os volumes, mas eu comprei aqueles que me interessavam, né? Então é uma coleção legal de ter. Ó, esse livro aí que a Carol tá mostrando. É muito legal, vale a pena o investimento e realmente eu aprendi a olhar as obras de arte, as pinturas de outra forma com esse livro aí, porque eu passei a entender que havia como que eu vou dizer, uma linguagem dentro do quadro, além da pintura, além da beleza que me chamava a atenção. Mas havia ali, sim, questões culturais da época, alguns simbolismos que também me ajudaram a entender melhor a composição daquela arte, né? Sim. Então, vale a pena realmente. Eu, como Ali. meta, assim, o que eu coloquei para o ano, né? Então, se as crianças souberem, então, lembrarem do nome por exemplo, dois artistas do período que nós estudamos, né? E conseguirem se olharem visualmente, conseguirem depois ver, puxa, isso aqui é Van Gogh, isso aqui é Renoir, eu já estou feliz, entendeu? Porque eu faço esse estudo e repito muito isso. Então, eu acho que pela repetição, mostrando, a gente acha assim, mas vai ser impossível. Não, eles gravam muito, sabe? Gente, a criança tem a Eu capacidade tive isso, de assim, sabe? conexão fantástica, não menospreze, sabe? Eu acho que, assim, às vezes a gente acha que a criança não vai aprender, ela está na nossa frente já, entendeu? Exatamente. Por isso que a gente tem que comprar esses livros, né, para Exatamente. estudar e Investir na nossa cultura materna para a gente crescer e a gente fornecer isso para os nossos filhos também, né? Ali. exatamente. É. Mas quem chegou depois tem livrinho barato. Ó, esses livros são livros de R$ 10 de feira de shopping, tá? Isso, não, e Então, tem por vários, exemplo, assim, de, eu ó, quero ter o Degas, tu vê, que também é impressionista. Então, tipo, se puder escolher um artista de cada período, eu acho assim que já tá muito, muito bom. exatamente. Ó, gente, mas ó que lindo. E são livros de sebo, você acha em sebo, né?
Então, realmente vale a pena investir. É lógico que agora é só online, né, que nós estamos na quarentena, mas dá para achar. Tem muitos museus que estão abrindo também, né, para visitações online, né? Museus no Não, exterior. não, é no exterior, a gente já É, passeou por vários aqui, é, né? Aproveitar que tá tendo essa oportunidade, tem tanta coisa que tá acontecendo, né? Que nem eu falei que a gente assistiu a Orquestra de São Paulo tocando o espetáculo do Mágico de Oz, então sim, proporcionar essa riqueza para os filhos de vocês, né? Ver o que que tá tendo e aproveitar. com certeza. Bom, pessoal, tá terminando aqui o nosso tempo, né? Falta 4 minutinhos, acho, para terminar. A Ali gente tem quer mais agradecer alguma muito, né, pergunta se tiver alguma também? pergunta. É. E vai ficar salvo, então, no canal da NED, tá? E daí todas essas sugestões aqui, né? Mas o importante é trazer o belo, né? O belo para nossa casa, né? Trazer aquilo, aprender a contemplar, aprender a valorizar, né? A beleza, o trabalho das pessoas, né? Quando a gente valoriza a arte, também a gente aprende a valorizar o trabalho que é feito com as mãos, né? Exatamente. O Uma coisa muito serviço das importante, pessoas. o artesão, né? Porque o artesão trabalha com as mãos. Então, a gente, além de estar vendo ali, porque é a pessoa que teve a capacidade de aprender e colocar em prática, né? Também que é uma forma de obra de arte, né? O Sim, escultor de madeira tem tantas coisas lindas que a gente pode usar. Ó, quem faz os mosaicos, quem faz vasos, tem tanta coisa que a gente pode estar aprendendo, né? com certeza. É, isso aí. Eu acho Ó, que a gente gostei pode ali da. Ali a Ruth dos Mascates colocou ali, ó. Belo eleva a mente, de fato. Belo nos eleva. Isso é muito importante. Eu acho, Rachel, que depende, dá para terminar, a gente vai terminando mostrando as fotos, né? E daí vai Olha cair lá, depois. gente. Isso, lembra de compartilhar depois aí, Carol, no IGTV. Ó, gente, então, ó, História da Arte para Crianças. Ali, essa coleção que a Carol tá mostrando é muito legal, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Isso, ó. Aqui tem esse outro aqui, essa outra coleção, ó. Do mesmo autor, ó. Van Gogh ali. Esse aqui, Monet. A coleção da Érica. Ó. E Aqui, ó, tá nos girassóis ali. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. Vai ter nos livros ali. Tem mais um aqui. Ah lá. Tem tanta coisa, gente, ó. Ó, tem as crianças na história. Ó, já vai cair, gente, ó. Tem esse aqui, ó, também que é bem legal, que é de arte também, ó, tá? As crianças na história. Bem legal também, esqueci de mostrar esse. Brincar com arte. isso já... Ó, para fazer aqui o modelo em 3D aqui também, gente, ó, vamos construir o templo da época de Jesus. Tem vários assim que é bem legal de fazer. Esse aqui procurem no Kindle, que tem o Come Look of Me. Aí tem vários, tá? É bem legal. Esse aqui, esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Ah, os Blue Dorns tem uma versão muito legal dele que tem no Kindle. Eu não sei se esses dois que tem aqui, mas eu tenho também lá. Esse também, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Da Abril. Ah, uma coisa muito importante também, Carol, investir em livros de técnica também para você poder usar com as crianças, ó. Esse aqui eu gosto bastante, eu deixei no meu IGTV lá no perfil, ó. A alegria da aquarela, porque a criança vai trabalhando, vai aprendendo a técnica também, né? Esses práticos, assim, de atividade prática, né, de artesanato. Isso. Ó, aqui tem teoria da cor, ó, que eu posso usar com as crianças, tá vendo? Cada técnica tem, ó. Legal. Esse Vai aqui, ó, trabalhando. esses são práticos, né? Isso, prático. Isso. Uhum. Tem de desenho, né? Tá aí desenhando, ó. Ó, que legal esse aqui, ó. Tem um passo a passo, ó. Ó, esse aqui é muito bom para desenhar figura humana. É de um alemão. Ali. Tem as Fala o título, Carol, que não tá aparecendo. Não dá pra ler porque tá espelhado. É desenhar a figura humana. Peter Boom. Ok. É bem interessante. Ali. Tá Aí eu desenho. gosto muito desse aqui, ó, pra quem vai fazer estudo da natureza.
Olha lá, é Nature Drawing and Journaling, The Lost God, é do John Muir Laws. É fantástico esse livro, eu também deixei lá no meu perfil. E assim, me ajudou muito, muito bom. Tanto para que se você não vai fazer aquarela, mas se você quer desenhar perspectiva, ou trabalhar com as crianças.